Muito boa tarde. Senhoras acadêmicas, elas estavam chegando ainda. Senhores acadêmicos, senhoras e senhores, hoje damos início a mais um ciclo de conferências, que vai ser o último deste ano, desta vez sobre Vinícius de Moraes, poesia de muitos plurais. E a rima não é por acaso, não só pelo tema, mas eu estou cercada de poetas, o que é um destino invejável. Passo a palavra, então, para o coordenador de hoje, que é o acadêmico Antônio Carlos Sequim. Na verdade, o coordenador do ciclo vai ser o acadêmico Ivan Junqueira, que hoje faz a conferência, então estamos trocando os papéis por esta terça-feira. Boa tarde a todos. Hoje, com muita satisfação, estamos abrindo esse ciclo, né, como a presidente Ana Maria já se referiu, que se intitula Vinícius de Moraes, Poesia de Muitos Plurais. E a conferência de hoje leva por título Vinícius de Moraes, Língua e Linguagem Poética, e será proferida pelo acadêmico Ivan Junqueira. Ivan iniciou-se no jornalismo como redator da Tribuna da Imprensa, atuou também no Correio da Manhã, no Jornal do Brasil, no Globo, como redator e subeditor. Assessor de imprensa e depois diretor do Centro de Informações das Nações Unidas no Rio de Janeiro, supervisor editorial da Expressão e Cultura e diretor do núcleo editorial da UERJ, além de haver colaborado nas enciclopédias Barça, Britânica, Mirador Internacional e no Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro, editado pelo CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Ivan é crítico literário e ensaísta e foi ainda editor da revista Poesia Sempre da Fundação Biblioteca Nacional, onde eu tive a satisfação de trabalhar, de desenvolver com ele um trabalho. Recebeu do FRJ o diploma de Notório Saber e foi presidente da Academia Brasileira de Letras, sendo membro do PEN Clube do Brasil e da Academia Brasileira de Filosofia. Recebeu numerosos prêmios literários, entre os quais, por 4 vezes, o Prêmio Jabuti, o Prêmio de Tradução da Biblioteca Nacional e, por 2 vezes, o Prêmio do Instituto Nacional do Livro. A obra poética de Ivan já está traduzida para vários idiomas, entre eles o espanhol, o alemão, o francês, o inglês, o italiano e o dinamarquês. Publicou 8 livros de poemas. Eu citaria o primeiro, Os Mortos, depois A Rainha Arcaica, e em 1994 eu tive a honra de prefaciar essa pequena obra-prima que se chama A Sagração dos Ossos, publicada, então, em 94, pela Civilização Brasileira. Além desses livros de poemas, entre alguns títulos de ensaios, podemos citar O Testamento de Pasárgada, Prosa Dispersa, O Fio de Dédalo, Ensaios Escolhidos e Cinzas do Espólio. Vamos, então, agora passar a ouvir Ivan Junqueira. Senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores. Na verdade, essa é uma espécie de releitura da poesia de Vinícius de Moraes que eu fiz na década de 1990. Foi um poeta muito importante na minha formação e, por uma série de motivos, me ocorreu nesse tempo fazer a releitura para tentar reparar alguns equívocos que estavam se acumulando em torno da poesia do autor.
A conferência se chama Vinícius de Moraes, Língua e Linguagem Poética. Sempre que me toca reler a poesia de Vinícius de Moraes, mais me convenço de que até hoje não lhe fizeram a devida justiça. Seja por indigência exegética, seja por preconceito literário. É claro que não se pode situá-lo entre os maiores poetas brasileiros do século, e aqui me refiro especificamente a Manuel Bandeira, Drummond, Jorge de Lima, Dante Milano e João Cabral de Melo Neto. Mas é que Vinícius, quer pelo domínio da língua e das boas tradições da língua, quer pela pujança de sua linguagem poética, cultivou uma vertente lírica dentro da qual são poucos, ou muito poucos, os que dele lograram se aproximar. Há nos versos do autor uma tragicidade tão intensa e dolorosa que nem o humor, nem a participação social de seus últimos poemas serão capazes de apagar. Vinícius de Moraes será sempre, e acima de tudo, o poeta do amor e da morte. E talvez por isso mesmo, seja ele o poeta mais emblemático de sua época, assim como foram Baudelaire e Dylan Thomas, aquele que com maior desassombro e autenticidade encarnou o mito de Orfeu, descendo aos infernos da vida e da morte em busca de sua Eurídice, que foram muitas e talvez nenhuma. Seu trânsito tardio para a música não é, portanto, fortuito, mas uma destinação que, sob muitos aspectos, se confunde com a da nação fáustica, como atesta não propriamente o decisivo papel que desempenhou na evolução de nosso cancioneiro popular, mas a urdidura poético-dramática que sustenta o seu Orfeu da Conceição. Como todos os de sua geração, a da década de 1930, Vinícius de Moraes é um dos mais característicos herdeiros do modernismo de 1922, tendo levado ao ápice, como bem assinala Sérgio Millier, os vícios e as virtudes da escola. Se acrescentarmos a esse perfil as preocupações transcendentais, a miúde místicas, visíveis na primeira etapa de sua formação, de fundas raízes cristãs, como se vê em Um Caminho para a Distância, de 1933, Forma e Exegese, de 1935, e Ariana Mulher, de 1936, teremos um retrato de corpo inteiro desse Vinícius ainda imaturo e caudaloso, mas em cuja produção já desponta o rigor formal que o acompanhará vida afora. É ainda Millier quem sublinha, abro aspas, sua predileção pela disciplina formal é característica. Rarissimamente se abandona ao capricho da inspiração, em que pesem as aparências, controla-se, e quase sempre sob as medidas clássicas do alexandrino, do decassílabo e do verso de 7 pés. Ou seja, diríamos de nossa parte, em consonância com a índole da língua. Tais observações de Millier, no entanto, somente se poderiam aplicar ao volume seguinte do autor, Novos Poemas, que é de 1938, pois naqueles 3 primeiros, como pondera Manuel Bandeira, o poeta ainda, abro aspas, se debatia entre as solicitações da carne e as do espírito. Debatia-se naquele conflito que Otávio de Faria definiu como uma perplexidade entre a impossível pureza e a impureza inaceitável. Ressoava o seu canto como a longa e desesperada queixa de um prisioneiro. O que se lê até então, em quase todos os poemas do autor, é o mesmo tom altero, quase solene, os mesmos ritmos largos, dir-se-iam bíblicos,
que encontramos na poesia de Augusto Frederico Schmidt, como se pode observar nesta estrofe do poema O Incriado. Eu sou o incriado de Deus, o que não teve a sua alma e semelhança. Eu sou o que surgiu da terra e a quem não coube outra dor senão a terra. Eu sou a carne louca que freme ante a adolescência impúbere sobre a imagem criada. Eu sou o demônio do bem e o destino do mal, mas eu não sou nada. Mas eu nada sou. Nesses 4 primeiros livros, o que mais aproxima Vinícius de Moraes dos discursos dos poetas do período de transição entre o modernismo ortodoxo e a poesia que a partir de então se cultivou, é sem dúvida a sua riqueza de imagens e, curiosamente, sua falta de coragem para despojar-se do supérfluo e reduzir o poema à sua essência. Em outras palavras, mais precisamente as de Mário da Silva Brita, abro aspas, Vinícius de Moraes, nessa fase, é patético e dramático. E seu processo de expressão é o versículo bíblico a Claudel ou Patrice de la Tour du Pin. Linguagem estranha, exaltada e até nebulosa, que traduz aguda sensualidade e misticismo. É curioso que, egresso do modernismo ortodoxo, tenha o poeta reagido de início ao prosaico e ao cotidiano, muito embora viesse a renovar essa temática quando a ela aderiu, sobretudo graças àquela fusão lírica a que já aludimos. Não lhe é favorável, contudo, o juízo crítico de Péricles Eugênio da Silva Ramos, a meu ver injusto, quando afirma que, entregando-se a pesquisas de dicção, não chegou Vinícius a cristalizar sua poesia em expressão irredutivelmente própria, ou quando sustenta que até como sonetista, Vinícius de Moraes não descobriu o seu modo imperativo de dizer, e que boa parte de seus sonetos, com efeito, são pastiches quinhentistas. Está correto o ensaísta quando lhe denuncia influências mal absorvidas, entre as quais a de Garcia Lorca, a quem, de fato, ele quase plagia no poema O Rosário, cujos primeiros versos parecem sair inteiros de La Caçada Infiel. Mas não tem razão quanto àquelas primeiras objeções, pois o impulso lírico de Vinícius supera todas as suas eficiências estilísticas ou transbordamentos retóricos. Foi talvez Mário de Andrade quem melhor entendeu a poesia que o autor escreveu até o fim da década de 1930. Com efeito, no ensaio Belo, Forte, Jovem, de 1939, ao abordar os novos poemas, diz o grande líder modernista que desapareceram, abro aspas, aquela firmeza dos livros anteriores e aquela personalidade entregue que, conhecido o poema, não nos preocupava mais, reconhecia todos. Mas, sublinha o autor de Macunaíma, a personalidade demonstrada por Vinícius de Moraes nos livros anteriores era, se não falsa, pelo menos bastante reorganizada por preconceitos adquiridos. Era uma personalidade que se retratava pela doutrina estética adotada, muito mais que uma real personalidade vinda de fatalidades interiores. Mário de Andrade pusera o dedo na ferida. E foi ainda mais certeiro quando, nesse mesmo ensaio, denunciou o perigo que o poeta passara a correr ao deixar-se influenciar por uma poesia tão marcadamente pessoal como a de Manuel Bandeira, cujo poema, A Estrela da Manhã, desponta sob o palimpsesto
do Amor nos Três Pavimentos, de Vinícius, mas era, afinal, a libertação que o jovem poeta alcançara no que toca à sufocante visão estética e doutrinária de um de seus maiores críticos, Otávio de Faria. Observa ainda Mário de Andrade que Vinícius se apropria de alguns preciosismos gramaticais e verbais de Bandeira, que talvez lhe venham de amizades invejáveis com alguns filólogos e que, ora, inesperadamente, transparecem em certos poemas do autor, como a área para Assobio, a balada para Maria e o soneto a Catherine Mansfield. Mas revela o discernimento e a generosidade que faltaram a Péricles Eugênio da Silva Ramos quando lhe descobre o lado benéfico de tais influências, como seria o caso do belo poema O Falso Mendigo, cujos primeiros versos aqui transcrevo. Minha mãe, manda comprar 1 quilo de papel almaço na venda. Quero fazer uma poesia. Diz a Amélia para preparar um refresco bem gelado e me trazer muito devagarinho. Não corram, não falem. Fechem todas as portas à chave. Quero fazer uma poesia. Se me telefonarem, só estou para Maria. Se for o ministro, só recebo amanhã. Se for um trote, me chama depressa. Tenho um tédio enorme da vida. Diz a Amélia para procurar a patética no rádio. Se houver um grande desastre, vem logo me contar. Se o aneurisma de Dona Ângela arrebentar, me avisa. Tenho um tédio enorme da vida. É particularmente notável a advertência que lhe faz Mário de Andrade quanto ao abuso do ritmo livre, sobretudo no verso de feição bíblica, longo e impessoal, ponderando que tais expedientes constituíam então um dos perigos e uma das facilidades da poesia moça no Brasil. Pois bem, transcorreu mais de meio século e os jovens de hoje ainda reincidem nessa tolice, ou seja, a de julgar que o verso livre, que é dificílimo, tem de fato algo de livre. Veja-se o que diz adiante o ensaísta, abro aspas, e o verso dele vai perdendo em caráter e riqueza rítmica, o que vai ganhando em banalidade de falsa ondulação. Nesse sentido, acho mesmo que as novas gerações vão bem mal quanto à poesia. Desapareceram os artistas do verso e, o que é pior, a poesia virou inspiração. Com sua contumaz acuidade, Mário de Andrade, como que antecipa a maturação da linguagem poética de Vinícius de Moraes, em particular no soberbo exercício de estilo em que consiste o soneto, já que ele o retoma como a necessidade do seu dizer, e não como aquele maneirismo quinhentista equivocadamente apontado por Péricles Eugênio da Silva Ramos, que não conseguiu enxergar aí o entranhado amor do poeta à índole e às boas tradições da língua. E remata Mário de Andrade. É possível que, pela irregularidade do livro, se possa concluir que o poeta está num período de transição. Errou por muito pouco. A transição chegará ao fim, e a poesia de Vinícius de Moraes já beirava o limiar de 2 de suas mais altas realizações: 5 elegias, de 1943, e poemas, sonetos e baladas, de 1946. Para que se compreenda por que Vinícius de Moraes insiste ainda em recorrer ao verso longo nas 5 elegias, convém sublinhar aqui o sentido mais profundo que, nesse contexto, adquire o verso tudo expressão, pertencente à elegia lírica e que, com uma leve alteração, se repete no final do poema. Mas tudo é expressão. Insisto nesse ponto, senhores jurados. O meu amor,
disfrases temerárias, angústia mística, teorema poético, cultura grega dos passeios no parque. No fundo, o que eu quero é que ninguém me entenda para eu poder te amar tragicamente. Escritas durante o período em que o poeta, agraciado com uma bolsa de estudos do Conselho Britânico, estudou no Merton College, da Universidade de Oxford. Essas elegias refletem não apenas a solidão e o isolamento em que então se encontrava, mas também, e sobretudo, a ruptura definitiva com as matrizes espirituais que lhe inervam toda a produção anterior. São sintomáticos e magníficos os 3 versos que abrem essa pungente e soberba sequência elegíaca, pertencente à elegia quase uma ode. Meu sonho eu te perdi, tornei-me homem. O verso que mergulha o fundo de minha alma é simples e fatal, mas não traz carícia. Pobre de mim, tornei-me homem. De repente, como a árvore pequena, que à estação das águas bebe a seiva do musfarto, estira o caule e dorme para despertar adulta, assim, poeta, voltaste para sempre. Apesar de sua gradual e irremissível caminhada em direção às medidas métricas mais estritas, como se vê nos novos poemas, ser-lhe-ia muito difícil, se não mesmo impossível, delas se valerem em momento de tão intensa metamorfose ontológica. As 5 elegias são, assim, uma como que despedida daquela angústia transcendental que tanto atormentara o autor em sua primeira fase de produção. Mas não apenas isso, como a seguir se verá. É aqui que, de fato, se inicia o amadurecimento da linguagem poética de Vinícius de Moraes. É dessa distensão verbal extrema que o poeta evoluirá para a distensão verbal, para as formas concisas do soneto, da canção e da balada. Seria talvez como se o autor houvesse esgotado todas as possibilidades polimétricas do versículo bíblico, que lhe era ainda, todavia, necessário nesse instante em que se transmutavam os valores espirituais e estéticos. O tempo do sonho místico terminara, e, no entanto, era mais belo o sonho, o tempo em que sonhavas. Aquele ideal metafísico do poeta, que busca ainda as viagens eternas da origem e que sonha ainda a música um dia ouvida em sua essência, esbarra de súbito na realidade da vida e se transforma. O poeta cede lugar ao homem. Ó ideal misérrimo, te quero sentir-me apenas homem e não poeta. A pujança imagístico-metafórica do autor alcança nessas 5 elegias seu momento paroxístico. Choro atrozmente como os homens choram. As lágrimas correm milhões de léguas no meu rosto que o pranto fez gigantesco. De nada mais lhe valem os pensadores e os filósofos, como tampouco os escritores russos, alemães, franceses, ingleses, noruegueses, os quais já não podem mais fazê-lo sentir-se sábio como antigamente. Hoje me sinto despojado de tudo que não seja música. Poderia assoviar a ideia da morte, fazer uma sonata de toda a tristeza humana. Poderia apanhar todo o pensamento da vida e enforcá-lo na ponta da clave de Fá. A par de toda essa tragicidade, porém, a elegia, quase uma ode, como as demais, já deixa muito claro a abertura do espírito do poeta à caducidade e à contingência das coisas miúdas e efêmeras que povoam a existência desse bicho da terra tão pequeno. Não obstante sua ânsia ascensional, os versos finais dessa primeira elegia
estão banhados de um humor que se confunde com o lirismo romântico e a sensualidade cósmica, aquela mesma que se verá depois em poemas como A Partida e Os Acrobatas. Mendelssohn, toca a tua marchinha inocente. Sorriam pajens, operárias curiosas. O poeta vai passar soberbo. Ao seu braço, uma criança fantástica derrama os olhos santos das últimas lágrimas. Ah, não me afogueis em flores, poemas meus. Voltai aos livros. Solness, voa para a montanha, meu amigo. Começa a construir uma torre bem alta, bem alta. Esse humor anima também boa parte da elegia lírica, a segunda do conjunto, sobretudo em versos como este. A minha namorada é muito culta, sabe aritmética, geografia, história, contraponto. E se eu lhe perguntar qual era a cor mais bonita, ela não dirá que é roxa, porém brique. Ela faz coleção de cactos, acorda cedo e vai para o trabalho. E nunca se esquece que é a menininha do poeta. Se eu lhe perguntar, meu anjo, quer ir à Europa? Ela diz, quero, se mamãe for. O tom trágico reaparece na elegia desesperada, como é flagrante nos primeiros versos. Alguém que me falasse do mistério do amor na sombra, alguém que me mentisse em sorrisos, enquanto morriam os rios, enquanto morriam as aves do céu, e mais que nunca, no fundo da carne, o sonho rompeu um claustro frio, onde as lúcidas irmãs, na branca loucura das auroras, rezam e choram e velam o cadáver gelado do sol. A diluição do conceito cristão de Deus conduz lentamente o poeta ao patos do desespero, que agora lhe substitui a angústia existencial. Gritarei a Deus? Ai dos homens! Aos homens? Ai de mim! Cantarei os fatais hinos da redenção? Morra Deus envolto em música, que se abracem as montanhas do mundo para apagar o rastro do poeta. Pertence a esta elegia uma das passagens mais ortodoxas e felizes da moderna poesia brasileira, o desespero da piedade, onde, reconciliado com alguns dos mais característicos expedientes dos modernistas de 1922, o autor conjuga o humor ao patético, o erudito ao vulgar, o drama social ao lirismo cotidiano, a anedota à enumeração caótica dos elementos, para concluir com um dilacerado e dilacerante rogo de piedade a um Deus no qual, todavia, ele já não crê. Tende piedade, Senhor, das santas mulheres, dos meninos velhos, dos homens humilhados. Sede, enfim, piedoso com todos, que tudo merece piedade. E se ainda piedade vos sobrar, Senhor, tende piedade de mim. A quarta elegia, a elegia do primeiro amigo, está infiltrada de uma atmosfera intimista que se diria quase rilkeana, como se pode ver nesses versos. Existo também, de algum lugar, uma mulher me vê viver. De noite, às vezes, escuto vozes ermas que me chamam para o silêncio. Mas o humor retorna quase patético e feroz quando o poeta nos fala de sua delicadeza. Serei delicado, sou muito delicado, morro de delicadeza. Verso no qual é visível a paródia a Rimbaud, par délicatesse, j'ai perdu ma vie, da chanson de la plus haute tour. Ou mato com delicadeza, faço chorar delicadamente. Ou adiante, sou um meigo energúmeno. Até hoje só bati numa mulher, mas com singular delicadeza. Não sou bom nem mau, sou delicado. Meu comércio com os homens é leal e delicado. Prezo no absurdo a liberdade alheia.
Não existe ser mais delicado do que eu. Sou um místico da delicadeza. Sou um mártir da delicadeza. Sou um monstro de delicadeza. Finalmente, a última elegia, concebida a partir de um puzzle linguístico metafórico em que aflora a prática do intertextualismo poético, há ecos de diversos autores ingleses clássicos e modernos, entre os quais Shakespeare, curiosamente parafraseado nos seguintes versos: amanheceu, não durmas, o bálsamo do sono fechou-te as pálpebras de azul. Victoria and Albert resplande para o seu despertar. Oh, darling, vem amar. A luz de Chelsea, não ouves o rouxinol cantar em Central Park? Tudo isso constitui um hino heteróclito de louvor aos roofs of Chelsea, impressos em forma de telhados, logo ao início do poema, que termina com esta bela e radiante invocação. Ye pavements, até que a morte nos separe. Ó brisas do Tâmisa, farfalhai. Ó telhado de Chelsea, amanhecei. E assim amanhece a nova vertente da poesia de Vinícius de Moraes, a da redução métrica e da maior tangibilidade em relação aos aspectos mais imediatos e palpáveis da realidade fenomênica, o que o levará pouco depois ao engajamento político-social, conquanto efêmero, e a um maior apego ao caráter popular de nosso cancioneiro. Com poucas exceções, vez por outro o poeta voltará ao verso de ritmos largos, como ocorre em dois poemas esplêndidos, Pátria Minha e Elegia na Morte de Clodoaldo Pereira da Silva Moraes, poeta e cidadão, dedicado a seu pai. Toda a poesia escrita, desde então, por Vinícius de Moraes, tende a medidas métricas mais ou menos regulares, como se pode ver no já citado Poemas, Sonetos e Baladas, e ainda no livro de sonetos, que é de 1957, e depois em Os Novos Poemas, de 1959. O caso dos sonetos e das baladas, algumas destas ainda influenciadas pela dicção encantatória de Garcia Lorca, Balada na Praia do Vidigal, A Morte de Madrugada, O Poeta e a Lua, Balada Negra, e por aquele coloquialismo inconfundível de Manuel Bandeira, Balada para Maria, Estrela Polar, Sinos de Oxford, merecem consideração à parte, pois neles deu o poeta, em muitíssimos momentos, o melhor de si, e talvez de toda a poesia que se escreveu em seu tempo. É curioso, e isso traz de volta aquela reflexão de Mário de Andrade acerca da extrema dificuldade imposta pelo verso livre, como Vinícius de Moraes, cuja espontaneidade expressiva lhe caracteriza em boa parte a linguagem poética, se revela ainda mais espontâneo e fluente no enganoso constrangimento métrico do verso medido. Um poema como Trecho, cheio de graça e malícia, conquanto despretensioso, dá bem a ideia do que queremos dizer. Perceba o leitor a naturalidade com que transita o poeta em meio às redondilhas. Quem foi? Perguntou o cello, que me desobedeceu. Quem foi que entrou no meu reino e em meu ouro remexeu? Quem foi que pulou meu muro e minhas rosas colheu? Quem foi? Perguntou o cello, e a flauta disse, fui eu. Mas quem foi? A flauta disse, que no meu quarto surgiu? Quem foi que me deu um beijo e em minha cama dormiu? Quem foi que me fez perdida e que me desiludiu? Quem foi? Perguntou a flauta, e o velho cello sorriu. Não será necessário muito esforço para compreender por que Vinícius de Moraes é até hoje um dos nossos poetas de maior aceitação popular. A
a historieta maliciosa entre o austero cello e a trêfega flauta pode ser entendida por qualquer um. Embora às vezes preciosa e hermético, pelo menos até 5 elegias, sua linguagem ostenta um irresistível poder de comunicação e de sedução, muito semelhante, aliás, à daquele mesmo Garcia Lorca, a rigor dificílimo em seu amiúde obscuro surrealismo, em quem tanto se inspirou o poeta. Quanto às baladas, foi nelas quase sempre extremamente feliz o autor. Anima-as, ora o coloquialismo cotidiano, dir-se-ia até doméstico, como na Balada do Cavalão, ora a denúncia social, como é o caso da soberba Balada do Mangue, ora o impulso lírico, presente na Balada de Pedro Nava, ou na Balada das Meninas de Bicicleta, a qual pertencem esses 2 versos memoráveis: centaurezas transpiradas que o leque do Marabana. Ora, ainda, a ambiência macabra, como se pode ver na funérea Balada do Enterrado Vivo, ou na magnífica Balada da Moça do Miramar, de acentos quase baudelerianos, como se vê em Une Charogne ou na Danse Macabre, e repugnante clima de putrefação. Seus ambos joelhos de âmbar furam-lhe o branco da pele, e a grande flor de seu corpo destilam fétido mel. A vida que está na morte, os dedos já lhe comeu. Só lhe resta um aro de ouro que a morte em vida lhe deu. Mas seu cabelo de ouro rebrilha com tanta luz que a sua caveira é bela. E belo é seu ventre louro com seus pelinhos azuis. E enquanto os dias se passam, trazendo putrefação, à noite coisas se passam. A moça e a lua se enlaçam, ambas mortas de paixão. Há vermes, morte vivendo, nas flores ainda em botão. Há sonhos, há desesperos de amar. A vida sempre morrendo, a moça do Miramar. Já a Balada do Enterrado Vivo, que até hoje me dá arrepios ler, explora aquele temor de que são vítimas muito de nós, diante da ideia de que possamos despertar sob os 7 palmos de terra. São terríveis seus últimos versos, marcados pelo eco implacável desse brasileiríssimo ão. Bate, bate, mão aflita, no fundo deste caixão, marca a angústia dos segundos que sem ar se extinguirão. Corre mente desvairada, sem consolo e sem perdão, que nem a prece te ocorre à louca imaginação. Busca o ar que se te finda na caverna do pulmão. O pouco que tens ainda te há de erguer na convulsão, que romperá teu sepulcro e os 7 palmos do chão. Não te restassem por cima 700 de amplidão. Fora do âmbito da balada, Vinícius de Moraes alcança também a plenitude em alguns poemas de rara mestria, nos quais se associam à emoção todas aquelas virtudes técnicas a que já aludimos. Seria injusto esquecer aqui, e não é à toa que estejam todas recolhidas em sua antologia poética, de 1960, realizações como Ternura, A Mulher que Passa, notável por seus impecáveis eneassílabos, Os Acrobatas, Sombra e Luz, Cântico, Epitáfio, Mensagem à Poesia, Balanço do Filho Morto, Poema Enjoadinho, Pátria Minha, onde o conceito de pátria é liricamente antropomorfizado, Poética, O Operário em Construção e, mais do que quaisquer outras, O Dia da Criação, com seu imperativo refrão, porque hoje é sábado, e repleto de trouvailles humorísticas, e o belíssimo poema de Natal, do qual nunca será demais repetir
aquela comovida primeira estrofe. Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para colher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Ou a última, de uma aceitação quase estoica. Para isso fomos feitos, para a esperança no milagre, para a participação da poesia, para ver a face da morte. De repente, nunca mais esperaremos. Hoje a noite é jovem. Da morte apenas nascemos imensamente. Decidimos deixar para o final, e por coisa, a análise daquela forma em que Vinícius de Moraes alcançou, talvez, seus momentos mais altos e duradouros como poeta, a do soneto. Tal como entendemos, o soneto tem suas origens em meados do século XIII, quando na Sicília, a partir de estruturas métrico-rímicas rudimentares, cultivadas pelos trovadores provençais, Piero delle Vigne e posteriormente Gittone d'Arezzo o desenvolveram e fixaram. Experiência de que logo se serviram os poetas do dolce stile nuovo, entre os quais Guido Cavalcanti, Dante e Petrarca. E não há dúvida de que a concepção sonetística deste último domina toda a poesia da Renascença. É a esse modelo que se valeram, ainda entre outros poetas portugueses, Camões e Sá de Miranda. E foi nos sonetos de Camões, o maior poeta da língua, que de certo se inspirou Vinícius de Moraes para desenvolver a sua moderna concepção dessa forma poética. Muitos dos sonetos do autor têm, de fato, um sabor quinhentista e até mesmo camoniano, sobretudo quando pensamos em seu hábeis e não propriamente fáceis ou cheirosamente fáceis, como pretendeu Mário de Andrade, jogos de antíteses. Quinhentista seria também, a propósito, um soneto como O Mal Sem Mudança, de Manuel Bandeira escreveu já no fim da vida. E quinhentistas seriam todos os sonetos de um poeta do calibre de José Albano, cuja exata conceituação histórico-literária constitui até hoje um enigma que desafia a crítica. Quinhentistas seriam ainda muitos dos sonetos que agora se escrevem, sem que isso lhes tire a intrínseca modernidade. Condição essa que esplende, por exemplo, em quase todos os rigorosos sonetos que nos legou um poeta tão atual, eu diria eterno, quanto Dante Milano. E quinhentistas seriam, enfim e afinal, quaisquer dos sonetos de ontem ou de hoje, cujos autores se dispusessem, para além dos limites do tempo, a deixar-se levar por esse fluxo encantatório que aqui defino como índole da língua. Claro está que nem sempre Vinícius de Moraes acertou a mão no soneto. Alguns há, por exemplo, que, ou por sua temática, ou por sua concepção estritamente formal, não passam também de equívocos. E tem toda a razão Mário de Andrade quando os reduz a simples enganos parnasianos, como é o caso do soneto de Agosto. Sob prisma distinto, creio que os alexandrinos do soneto de intimidade, apesar de suculentos, não se adaptam ao tema escolhido pelo poeta, mas, sem dúvida, já é um bom exemplo do gênero, sobretudo pela crueza lírica dos tercetos. Fico ali respirando o cheiro bom do estrume, entre as vacas e os bois que me olham sem ciúme, e quando por acaso uma mijada ferve, seguida de um olhar não sem malícia e verve, nós todos, animais, sem comoção nenhuma, mijamos juntos numa festa de espuma. Outros há ainda
que são pálidos ou apenas talvez formalmente corretos, talvez até corretos demais, como o soneto à Lua, o soneto a Catherine Mansfield, o soneto de Londres, o soneto de Carnaval, ou o soneto do Só ou parábola de Mount Laurel Bridge, nos quais o poeta esgrime de certo uma fabulosa astúcia verbal, mas sem alcançar aquela mágica e indispensável adequação entre o que e o como da expressão poética. Em outras palavras, não se percebem aqui os insólitos caminhos ao longo dos quais o pensamento sente e a emoção pensa, como ocorre nos terríveis sonetos de Antero de Quental. Ainda assim, já se pode intuir do que seria capaz o autor no cultivo dessa forma poética, por muitos considerada tão sediça quão temerária. E ele o foi. Vejamos agora como e por quê. A partir do momento em que, já dominados os segredos da língua, amadurece a linguagem poética de Vinícius de Moraes, ou seja, por volta de 1940, cristaliza-se também sua concepção estética quanto ao soneto, até então hesitante e nebulosa. Enfim, o tema adapta-se como luva à linguagem escolhida e o poeta vai aos poucos se livrando daquele ranço retórico que lhe endurecia a expressão. Já se pode ver isso em dois sonetos, os de contrição e de devoção. Percebam a fluência e o impulso lírico da primeira quadra daquele, na qual fulgura a cunha camoniana através do sintagma "o meu peito me dói como doença". Eu te amo, Maria, te amo tanto, que o meu peito me dói como em doença, e quanto mais me seja dor intensa, mais cresce na minha alma teu encanto. É de notável efeito retórico, por sua vez, a repetição da palavra mulher no outro soneto acima citado, sobretudo nos tercetos. Essa mulher que a cada amor proclama a miséria e a grandeza de quem ama e guarda a marca dos meus dentes nela, essa mulher é um mundo, uma cadela talvez, mas na moldura de uma cama nunca mulher nenhuma foi tão bela. E aí chegamos ao primeiro dos sonetos integralmente resolvidos de Vinícius de Moraes, um dos mais belos da língua ou da literatura de qualquer língua, o da fidelidade, cuja cadência decassilábica é no mínimo encantatória e no qual se harmonizam todas as virtudes expressivas que conquistaram o poeta em termos de língua e de linguagem poética. Leia-se-lhe o primeiro quarteto. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Ou os dois tercetos, e assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Pergunte-se a qualquer modesto ou fugaz leitor de poesia se não lhe ecoam para sempre na memória esses dois últimos versos. E por quê? Porque neles o milagre da poesia ocorre não apenas graças à magia verbal que os anima, mas também a uma experiência amorosa que transcende o âmbito pessoal da sensibilidade do poeta para tornar-se um bem comum de que todos partilham, uma doação que se recebe no nível de uma língua comum. Daí a razão pela qual os sonetos de Vinícius de Moraes dele fazem um clássico de nosso idioma. O mesmo se pode dizer
de algumas das passagens dos 4 sonetos de meditação, como no terceto final do segundo deles. Eu, moço, busco em vão meus olhos velhos, vindos de ver a morte em mim divina. Uma mulher me ama e me ilumina. Ou no primeiro quarteto do terceiro, o efêmero, ora um pássaro no vale, cantou por um momento outrora, mas o vale escuta ainda envolto em paz, para que a voz do pássaro não cale. Ou ainda os 2 tercetos do último, sou o mar, meu corpo informe, sem dimensão e sem razão me leva para o silêncio onde o silêncio dorme, enorme. E como mar dentro da treva, num constante arremesso largo e aflito, eu me espedaço em vão contra o infinito. Há ainda outros 4 sonetos em que se opera esse mesmo milagre. Soneto do maior amor, soneto de quarta-feira de cinzas, soneto do amor total e soneto de separação. O sábio emprego da conjunção e, aqui utilizada como um pedale sostenuto, cadencia e faz jorrar o ímpeto eufórico daquele primeiro, como se pode ver nos tercetos. Louco amor meu, que quando toca, fere. E quando fere, vibra, mas prefere ferir a fenecer e vive a esmo. Fiel à sua lei de cada instante, desassombrado, doido e delirante, numa paixão de tudo e de si mesmo. Sinta-se agora a grave solenidade camoniana do soberbo decassílabo com que se abre o melancólico soneto de quarta-feira de cinzas. Por seres quem me foste grave e pura. Ou atente-se para as graciosas antíteses de seu terceto final. Por não te possuir, tendo-te minha, por só quereres tudo e eu dar-te nada, hei de lembrar-te sempre com ternura. Perceba-se a imitação camoniana dos primeiros versos do amor total. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Ou a modernidade expressiva e a pulsação telúrica de seus esplêndidos tercetos. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim, muito e a miúde, é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Por fim, o mais miraculoso e talvez estimado de todos os sonetos de Vinícius de Moraes, o da separação. Tudo aqui é de uma extrema simplicidade, pois todo o fluxo retórico do poema repousa na repetição do verbo fazer, utilizado sempre naquele sentido heraclitiano de alguma coisa que se transmuda em outra, e desse banalíssimo advérbio de repente. E, no entanto, tudo aqui é de um supremo requinte, desde a tensão antitética e as aliterações rascantes até o esquema rímico adotado, cujos segmentos rimáticos se espelham à distância uns dos outros, anto, uma, ento, ama, ente, ante, e ainda assim é este um dos sonetos do autor pelo qual nem ele, nem seus herdeiros poderiam sequer invocar o usufruto de direitos autorais, pois está na boca e na memória de todos, mesmo daqueles que somente vez por outra frequentam o reino da poesia. É que nele, talvez mais do que em nenhum outro, Vinícius de Moraes
realiza aquele ideal da língua comum a que se refere T.S. Eliot quando define a situação de Virgílio na poesia latina, ou seja, a de único e autêntico clássico do Ocidente. Que fique o leitor com a íntegra de Soneto de Separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Vinícius de Moraes morreu há 23 anos. E como poeta, não como compositor popular, mergulhou naquela zona de silêncio e sombra em que costumam ser tragados os escritores após os 10 ou 20 anos de sua morte. Durante esse tempo, muitos equívocos e incompreensões se acumularam, e o autor das 5 elegias não foge à regra. Chamá-lo, como hoje ainda o chamam que carinhosamente, de poetinha, não conduz em absoluto com a grandeza de seus versos. Cumpre, assim, que o resgatemos já e já, sua condição de alto poeta, de poeta que transcendeu os limites do tempo e que, numa antevisão de sua trajetória rumo à posteridade, escreveu um dia: ando onde há espaço, meu tempo é quando. Obrigado, Ivan. Antes de tecer rápidos comentários, eu queria lembrar a todos que esse ciclo prosseguirá na próxima terça-feira, quando teremos a satisfação de ouvir o acadêmico Afonso Arinos falar sobre Vinícius, boêmio, poeta e diplomata. Também convido a todos para uma mesa redonda e o lançamento do livro no Petit Trianon, na quinta-feira, dia 28 de novembro, às 17h30. O livro é Mesa Redonda, Joaquim Nabuco, correspondente internacional, volumes 1 e 2, com a participação dos acadêmicos José Murilo de Carvalho, Cícero Sandrone e o sócio-correspondente Leslie Bettel. Ivan fez uma excelente apresentação que reivindica uma reavaliação positiva do legado de Vinícius de Moraes no cânone da poesia brasileira do século XX e fundamenta essa reivindicação pela análise acurada de temas e formas do poeta, a partir de seus primórdios até a consagração na excelência de seus sonetos, sem omitir, no discurso de Ivan, né, eventuais fragilidades ou inconsistências demonstradas ao longo desse percurso. Como eu creio que a conferência foi muito explícita, né, muito clara e muito bem tramada, eu só vou me ater a um rápido comentário e desdobramento de 3 tópicos. O primeiro é a afirmativa de que não lhe fizeram a devida justiça. E cabe ressaltar que esse texto de Ivan teve uma versão preliminar, né, realizada há cerca de 20 anos, quando isso de fato ocorria. Mas também, por dever de justiça,
devemos ressaltar que, após a publicação especial, da publicação da biografia de José Castelo, intitulada O Poeta da Paixão, e também a partir da reedição criteriosa que a Companhia das Letras efetuou de toda a obra de Vinícius, né, sob o comando de Antônio Cícero e Elcanaã Ferraz, já se começa a fazer justiça à qualidade poética do autor. Mas, nesse sentido, de qualquer modo, é pioneira essa manifestação crítica de Ivan, porque a reivindicação que ele lançou foi publicada numa versão original anterior a essas novas edições e a esse processo positivamente reavaliatório da obra de Vinícius. Um segundo tópico é quando Ivan se refere a Vinícius e a herança da poesia modernista da década de 30, e também não deixa de se referir a Augusto Frederico Schmidt como um grande modelo da época, né? Nunca é demais salientar que, além do que se entende como desdobramento da poética modernista de 1922, já em 1930 começa a se estabelecer uma espécie de dicção contramodernista, capitaneada por Augusto Frederico Schmidt, e que vai ramificar em Vinícius de Moraes, no primeiro Vinícius, e depois frondosamente em muitos seguidores da geração de 45. E quando se fala linearmente, né, da geração de 30, sempre é bom que a gente ressalte essa contradição e contradicção que começou a se estabelecer em 30, de determinados poetas influentes como Schmidt, né, hostis ao que eles consideravam a anarquia extrema do modernismo, né, a facilitação linguística, e não por acaso todos esses poetas, como Schmidt e o primeiro Vinícius, se imbuíram dessa função algo solene e hierática do poeta, que transparecia também no vocabulário mais apurado, de extração nobre e da norma culta, né? Então é um caminho realmente dissonante da chamada linha de frente ou linha de choque do modernista. E apenas uma curiosidade, eu suponho que todos também tenham ficado intrigados, né? Quando Ivan declarou que Vinícius quase plagiou Garcia Lorca num determinado poema. Mas não desenvolveu o fato, né? Então, como quase diz o ditado, eu creio que aqui o Ivan matou a obra, mas não mostrou o pau, né? Porque ele não citou os textos originais que poderiam levar a esse cotejo. E como eu sei que vocês estão muito curiosos para conhecê-los, eu os trouxe aqui de Garcia Lorca, né? A infiel, né? A casada infiel, diz assim em tradução, o Garcia Lorca: "E eu que a levei ao rio, pensando que fosse donzela, porém já tinha marido." Esse é o Garcia Lorca. E o Vinícius, em Um Rosário: "E eu que era um menino puro, dizia que era morena, sabendo que era mulata. Dizia que era donzela, nem isso não era ela." Então, muito próximo, de fato, né? Os poemas, e até ambos irmanados pela mesma toada da redondilha maior em língua portuguesa, correspondendo ao octossílabo em língua espanhola. Enfim, devemos todos agradecer a Ivan Junqueira por essa lição, ao mesmo tempo compreensiva e crítica, da obra de Vinícius de Moraes. Obrigado. Bom, caber-me-ia convidar todos para os próximos eventos, mas o meu confrade já me poupou disso. Então, só me cabe agradecer a todos. E antes de encerrar a sessão, eu quero dizer que o que se falou muito em plágio aqui, e agora novamente, a gente pode chamar também de
intertextualidades, diálogos, paródias, enfim. Às vezes, o termo leigo de plágio e plagiário leva a alguns equívocos em relação a isso. E eu posso também me despedir da presidência desses ciclos, dando essa alfinetadinha para um lado e outra para o outro. Muito obrigada e boa noite.